Bíblia fala de um dos maiores reis de Israel, chamado Davi. Davi, filho de Jessé, escolhido por Deus desde os 13 anos de idade para ser rei de Israel, ungido por Samuel, colocado para reinar aos seus 40 anos de idade sobre Israel e Judá. Reinou por 40 anos em Israel e teve um desejo. O desejo de construir um local aonde Deus dos exércitos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, pudesse habitar na terra entre os homens. Este foi o maior desejo de Davi, aquele que é tido como homem segundo o coração de Deus. E ele fez tudo para que isso acontecesse. Ele guardou recursos, ele recebeu a planta do próprio Deus, ele buscou madeira, ele preparou tudo para que o seu desejo pudesse ser concretizado. Mas no momento em que ele decidiu fazer, Deus veio até ele e disse que ele não poderia edificar a casa, porque as suas mãos eram mãos de sangue. E Deus disse a Davi que o seu filho Salomão iria edificar a casa. E nesse capítulo que nós lemos, nós vemos que Salomão construiu esta casa. Construiu o lugar aonde deveria ser a habitação de Deus entre os homens. E a Bíblia fala que eles entraram nesse lugar depois de terem feito algumas coisas que eu vou discorrer com vocês essa noite. E a Bíblia diz que a nuvem de Deus, a presença do Senhor, encheu a casa. E eles não puderam permanecer em pé dentro daquele lugar. Tal era o poder da presença de Deus ali. Essa noite, Deus quer falar conosco a respeito do lugar da arca na terra. Porque se você ler a sua Bíblia desde Gênesis, você depois passa por Êxodo e vai ver as ordens dadas a Moisés, e aquelas ordens permaneceram até os dias de Davi. E eles tinham então que fazer as coisas da maneira correta. Eles não podiam fazer as coisas da maneira que eles queriam fazer. Então, quando nós olhamos o relato bíblico que está aqui no capítulo 5 de 2 Crônicas, nós percebemos o cuidado de Salomão com relação às coisas do Senhor. Salomão mandou que os sacerdotes e levitas fossem buscar a arca que continuava dentro da tenda da congregação que tinha saído do Egito e ficava ao lado do palácio do rei Davi. Salomão manda buscar porque agora o templo está pronto, a construção foi acabada. E quando nós olhamos a construção, aquele prédio era algo maravilhoso, suntuoso, imponente. Aquele prédio diz a Escritura que ele era todo feito de pedras, obviamente, mas revestido de madeira de acácia e ouro por dentro. Aquele prédio tinha algumas coisas, na sua frente havia duas colunas, que eram colunas de bronze, e elas eram tão bem polidas, que a tardezinha, quando o sol estava se pondo, ele batia naquelas colunas, e aquelas colunas reluziam, e quem estava de longe conseguia enxergar, porque Jerusalém fica no monte, e aquele edifício, o templo do Senhor, ficava no monte.
E eles podiam então contemplar a grandeza e a beleza daquela estrutura. Salomão toma todos os cuidados para elaborar aquele edifício, porque aquele edifício seria o local onde Deus estaria entre eles. E Salomão não se esquece de nenhum detalhe. Salomão faz tudo o que precisa ser feito segundo a lei de Moisés, para que Deus pudesse vir até aquele local. Então ele arruma tudo devidamente. E os sacerdotes estão ali, cantando, adorando, bendizendo, candelabros, dentro do Santo dos Santos, um local esperava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus na terra. Tudo estava pronto, tudo tinha sido feito para que eles pudessem trazer a presença de Deus para dentro daquele lugar. E diz a palavra que Salomão mandou buscar a arca. E a arca, eu quero que isso fique claro essa noite, a arca é a representação da presença de Deus. Quando se olhava para a arca, se tinha a nítida ideia de que aquele lugar estava Deus. A presença de Deus manifesta na terra, podia ser vista quando se olhava a arca da aliança. E Salomão mandou trazer a arca. E a Bíblia diz que Salomão mandou colocá-la no seu devido lugar. Não era em qualquer lugar daquele suntuoso templo que eles podiam colocar aquele objeto que representava a presença de Deus. Havia um lugar certo, havia um lugar correto. Nada podia estar fora, porque se algo estivesse fora, a presença de Deus não viria. Eu quero repetir isso para você. Se algo estivesse fora do seu devido lugar, a presença de Deus não viria. Eles desejavam mais do que tudo a presença de Deus. Aquele prédio suntuoso, belo, imponente, feito segundo as diretrizes do próprio Deus. Aquele prédio onde nada estava fora do seu lugar, estava pronto. Deus elaborou um lugar para que a sua presença seja manifestada. Deus elaborou um lugar para que a sua presença seja manifestada. Esse lugar, hoje, não é mais um templo feito por mãos humanas. Esse lugar hoje sou eu e você. Deus quer se fazer presente em nós, igreja. Deus tem o desejo de habitar entre os homens como sempre teve, mas Ele hoje não está mais entre quatro paredes, mas sim, Ele tem o desejo de permanecer e estar em nós. Mas o problema é, e nós precisamos hoje compreender, que Deus não habitará em nenhum templo que não esteja de acordo com o que Ele planejou.
Quero repetir isso porque isso vai servir muito para você essa noite. Deus escolheu habitar no homem, mas Ele não habitará nesse homem se esse homem não estiver conforme Ele elaborou que esteja. Porque Ele tem algo tremendamente, infinitamente grande para nos mostrar. A sua presença manifesta. Deus tem desejo de que a sua presença não apenas seja sabida que está em nós, mas Ele também deseja que a sua presença seja sentida em nós. E quantos de nós que estamos aqui esta noite sabemos que Deus desejou estar em nós, mas ainda não sentimos a sua presença em nós. Aqueles homens não apenas sabiam que Deus estava naquele local, mas a Bíblia diz que eles sentiram de tal maneira que não conseguiam parar em pé. Deus deseja ser manifestado na sua vida. Você não deu a glória devida, ele teria dado. Então eu vou repetir para que você tenha glória devida. Deus deseja se manifestar na sua vida. Você precisa entender isso. Mas Ele não habitará e se manifestará na sua vida, a menos que você esteja no formato que Ele determinou. A Bíblia diz no verso de número 7, segunda parte, diz assim: trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar. Irmão, aonde você tem colocado a presença de Deus na sua vida? Porque se ela não estiver onde deve estar na sua vida, a presença manifesta de Deus não virá na sua vida. Tem gente que colocou Deus na sua cabeça, no seu intelecto. Tem gente que colocou Deus na sua capacidade física. Tem gente que colocou Deus do lado, dentro de si. Tem gente que colocou Deus do outro. Mas Deus não pode estar em nenhum outro lugar na sua vida a não ser no centro. Se Deus não for o centro da sua vida, qualquer lugar que você colocá-lo, a presença dele não se manifestará em você. Você conseguiu entender isso? Amém. Amém. Eu quero repetir. Porque às vezes eu percebo que as pessoas não entendem. Eu quero ser claro assim. Se Deus não for o centro, e estiver no centro da sua vida, Ele não se manifestará na sua vida. Tem gente, como eu disse há pouco, que coloca Deus em segundo plano na sua vida. Outros colocam em terceiro plano. Primeiro vem a minha esposa, meu marido, meu trabalho, meus bens, meus negócios, o meu divertimento, o meu lazer. Se coloca Deus aonde Ele não vai se manifestar e desejar estar. Deus precisa estar no centro da sua vida. Em outras palavras, Ele precisa ser o primeiro. O
está no centro da sua vida? Quem está em primeiro lugar na sua vida hoje? Seu trabalho? Sua família, seus filhos? Meu irmão, Salomão sabia. Ele foi e colocou a arca e o seu devido lugar. E quando ele colocou a arca no seu devido lugar, a Bíblia fala a respeito dos varais, as varas pelas quais eles carregavam a arca. Eles não podiam tocar na arca. Deus tinha dito: olha, vocês devem usar essas varas revestidas de ouro, mas eram varas pelas quais eles carregavam a arca. As varas falam de pessoas. Eu e você precisamos estar conectados a Deus, ligados a Ele. E ela foi colocada no seu devido lugar. E a Bíblia diz que as suas varas podiam ser vistas, parte delas, apenas do lado de dentro, mas nunca ser vista do lado de fora. Isso fala da nossa posição, aonde nós devemos estar. Se queremos a presença manifesta de Deus na nossa vida, precisamos estar conectados com Ele e intimamente se relacionando com Ele. Teria que ser dentro. Elas não eram vistas de fora, elas só podiam ser vistas de dentro. Deus está nos dizendo: a intimidade do Senhor é que vai fazer com que você possa perceber, sentir a manifestação da presença do Senhor. Também fala que os sacerdotes louvavam com símbolos, com saltérios, com harpas. Diz assim: todos eles, uniformemente, a uma só voz. Isso fala de totalidade. Você não pode ser meio crente. Você não pode ser meio santo. Você não pode ser meio bom. Você precisa ser totalmente santo. Você precisa ser totalmente separado. Fala também do que havia dentro da arca. E o texto diz que havia as tábuas da lei. As tábuas da lei falam da palavra de Deus. Tudo tinha sido feito conforme a orientação do próprio Deus, para que a sua manifestação acontecesse. A palavra de Deus tem que estar guardada juntamente com Deus no centro da nossa vida. Quantas pessoas não dão valor à palavra de Deus? Não conhecem, não a estudam, não meditam nela, não a leem.
que os sacerdotes usavam linho. O linho na Bíblia representa pureza, santidade. No padrão que Deus estabelece para a sua manifestação na nossa vida, a santidade tem valor igual à palavra e à presença. Ninguém que não vive na santidade pode ter a manifestação de Deus na sua vida, porque a santidade, ela faz com que a presença de Deus seja manifesta. Se você não vive uma vida de santidade, não espere a manifestação da presença de Deus na sua vida. Porque a Bíblia diz: buscai, pois, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se a sua vida não tem sido uma vida santa, Deus não se manifestará na sua vida. Você entende isso, igreja? Amém. Quantos namoros, quantos relacionamentos, quantas vidas fora da santidade. Eu vou ser ousado aqui essa noite. Se você fala em língua estranha, mas a sua vida não é uma vida de santidade, e sim de impureza, aquela língua não é Deus. Compreende isso? Porque a santidade, ela é exigida para que a manifestação da presença seja vista e sentida. Quando essas coisas, presta atenção, quando nós colocamos Deus no lugar devido na nossa vida, quando nós nos colocamos com Deus, escondemos-nos nele, juntamente com Ele, quando nós temos a Sua palavra no nosso coração, quando estamos na santidade, quando louvamos, engrandecemos e adoramos o Senhor, quando a nossa vida ela se encontra na totalidade diante da presença de Deus, aí a manifestação de Deus será sentida. Você entendeu, igreja? Eu quero repetir, você não entendeu. A presença de Deus tem de ser primeiro na sua vida. Deus tem de estar em primeiro lugar, porque esse é o lugar correto. Você tem de estar conectado a Ele, na comunhão, no relacionamento. Você tem que ter a sua palavra no seu coração. Você tem que ser santo, porque Ele é santo. Você tem que dar louvor, oração a Ele. Completamente. Quando isso acontecer na sua vida, você sentirá a manifestação da presença dele na sua vida. Você entendeu isso? Mas há algo que Salomão fez antes que tudo isso pudesse acontecer.
aconteceria se isso que Salomão fez antes não tivesse sido feito. A Bíblia diz, no verso 6, então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha reunido com ele diante da arca, sacrificaram. O sacrifício na Bíblia, todo ele, tipifica o sacrifício de Jesus Cristo. Não há possibilidade, preste bem atenção, eu quero que você ouça isso. Não há possibilidade de nenhuma manifestação acontecer na sua vida, a menos que haja o sacrifício de Jesus Cristo na sua vida. Sem o sacrifício de Jesus, toda a sequência deixa de existir. E a pergunta é: você já se apropriou do sacrifício de Jesus na sua vida? Jesus morreu, deu-se para que a presença de Deus fosse colocada no tempo que Ele elaborou, que somos nós. Você já tem Jesus na sua vida como o único Senhor e Salvador. Você pode dizer, eu tenho, pastor. Esse é o primeiro. Jesus, Deus está colocado no lugar correto na sua vida. Esse é o segundo. Você está nele, escondido nele, agarrado a ele. Esse é o terceiro. A palavra dele está em você. Você ama essa palavra. Você conhece a palavra. Você medita nela de noite. Esse é o quarto ponto. Você vive uma vida de santidade. Você tem vivido uma vida de santidade diante da presença do Senhor. Esse é o quinto ponto. Você adora? Eu não estou falando canta, todos cantam aqui. Alguns louvam e poucos adoram. Você louva e adora? Esse é o sexto ponto. Você está totalmente, integralmente comprometido com Deus. Esse é o sétimo. Como eu disse no início, a presença manifesta de Deus não acontece na vida de todos. Na verdade, a grande maioria tem dúvidas se Deus verdadeiramente está ali, porque nunca sentiu a manifestação dele na vida. Onde está a arca de Deus na terra? Onde ela está? Na sua vida? Aonde? Na sua vida. Hoje é uma noite muito especial. Uma noite onde vamos estar celebrando
momento de manifestação da presença de Deus. Momento de comunhão com Ele. Você está pronto? Você está pronto para receber a manifestação de Deus na sua vida? Eu não vou fazer você levantar a sua mão. Eu não vou fazer você vir à frente hoje. Mas eu quero deixar essa pergunta por você essa noite. Deus quer se manifestar na sua vida de tal maneira que você, assim como o sacerdote, não vai poder se conter. Aleluia. Não vai poder se conter. Glória a Deus. Deus quer fazer isso em você. A pergunta é: você está pronto? Você está pronto? Você está pronto? Sete é o número de Deus, o número da perfeição. Sete poucos para que a manifestação do poder caia sobre a sua vida. Essa é